No Corinthians, a informação é de que a sondagem milionária por um jogador da base. Tem as últimas no mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre uma promessa milionária da base do Corinthians, recém-promovida ao time principal. Presidente Augusto Melo, em meio a um caos, ele corre um enorme risco de sofrer impeachment na próxima quinta-feira, deu uma entrevista afirmando que teve recentemente sondagens por um atleta formado na base e que integra o time principal. A frase é, abre aspas, temos 7 promessas treinando como um profissional. Um deles já tem sondagens por milhões de euros. Esse é o Corinthians, isso que eu quero da base, formando jogadores para o time de cima, disse o Augusto Melo. Presidente elogiou o trabalho do técnico Ramon Dias, que se aproximou bastante da equipe sub-20, subindo com enorme frequência jogadores que integram o time sub-20. Só para completar, os 7 atletas citados que treinam no time principal são Léo Maná, Breno Bidon, Renato, Rian, Luiz Fernando, Guinegão e Kaique. Tentei com 2 fontes diferentes do Corinthians descobrir quem é esse atleta que já teve sondagem milionária. Ninguém quis confirmar, mas a tendência é que seja o Breno Bidon, jogador mais valorizado entre esses 7, atleta observado por alguns dos grandes clubes do mundo, especialmente agora na condição de titular. Deve pintar proposta por ele num futuro não tão distante. Eu sei que os últimos dias eles foram conturbados aí com questão do impeachment, afastamento do Augusto, pressão política e tudo mais. Inclusive essa era uma preocupação que eu tinha. Poxa vida, esse imbróglio do Hugo Souza, o Corinthians tendo que pensar em outras situações e precisa resolver até sábado. Resolveu. O Corinthians anunciou durante o dia, durante a terça-feira, que Hugo Souza agora é do Timão. O Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta, o Flamengo detém o resto, né, o restante, os outros 40%, mas com os direitos econômicos, 60% mais os direitos federativos, o Corinthians fichou o goleiro, que a partir de agora assina um contrato de 4 temporadas para defender o Sport Clube Corinthians Paulista. Que contratação! Das melhores coisas que aconteceram no Corinthians em 2024. Você pode somar Rodrigo Garro, Yuri Alberto e a sua redenção, Memphis Depay, André Carrilho. Lá está Hugo Souza, que aliás foi talvez até o precursor, né? O Garro também desde o começo, né, jogando bem, mas acaba desabrochando mais agora no segundo semestre, muito por conta da parceria ofensiva que ele tem, e o Hugo Souza mesmo nos piores momentos, lá estava ele resolvendo a vida do Corinthians, e numa missão que eu não canso de dizer, mas das mais ingratas possíveis. O Hugo simplesmente substituiu um dos maiores jogadores da história desse clube, para muitos o maior, não estou falando melhor, estou falando maior. O que o Cássio construiu em mais de uma década é para poucos, é uma raridade. E talvez a gente só vá se dar conta disso daqui a alguns anos. É óbvio que a gente percebe e entende o tamanho do Cássio, mas é algo que às vezes na velocidade, na correria do dia, a gente não consegue mensurar. Isso ali na frente a gente vai entender. Os números, os títulos, a longevidade, tudo que o Cássio conseguiu com a camisa desse clube. E saindo o Cássio, o Corinthians ainda fez uma aposta no Carlos Miguel e aconteceu tudo que vocês já sabem. Então o Hugo Souza chega nesse furacão. Sai o Cássio, chega um potencial ídolo que simplesmente abandona o clube para jogar na Europa e o clube fica sem ninguém, sem nenhum goleiro. Aí Fabinho Soldado tem a brilhante ideia de resgatar o Neneca, o Hugo Souza, tão criticado aqui no Flamengo, que estava no Chaves de Portugal e vem por empréstimo para tentar tapar aquele buraco deixado por 2 gigantes, 2 grandes goleiros que já não estavam mais no clube. E não é que o Hugo não deixou saudade em nenhum. É isso que eu falo, a missão dele era das mais difíceis e ele cumpriu à risca. Ele superou expectativas. Ele superou toda a desconfiança, ele abraçou a causa, ele abraçou a oportunidade de entender que no Corinthians, até por essa lacuna deixada, ele poderia se tornar um ídolo ou um cara importante, querido, poderia fazer história, e foi o que ele conseguiu. Em pouquíssimo tempo se identificou com o clube, com o torcedor e
pegou demais. O Hugo Souza pegou demais. Hoje é uma unanimidade no gol, uma liderança. Ninguém discute mais o gol do Corinthians pela presença do Hugo Souza. E era uma situação para ser resolvida até sábado, dia 30. O Flamengo endureceu, o Flamengo não aceitou a primeira garantia, não aceitou a segunda. Se a gente for um pouco racional, eu posso entender o Flamengo. Até pela questão Mateuzinho, né? O Corinthians deu brecha, porque na garantia oferecida na negociação pelo Mateuzinho, uma parcela não entrou. Os caras gritaram, do tipo assim, poxa vida, eu quero receber. E se não tiver uma garantia correta aqui, eu não quero deixar de receber. E aí tudo acontecendo no Corinthians, né, com esse ambiente político desfavorável, com as notícias de dívidas e tudo mais, o Flamengo tá na dele, o Flamengo é o novo rico. O Flamengo, entendeu? Você me deve aí, dá um jeito de pagar, eu não tô precisando desse dinheiro. E o Hugo ia voltar pro Flamengo, dia 1º de janeiro. E aí os caras iam querer comprar o Hugo e o Corinthians ia ficar com, sabe, ia ficar a ver navios, não ia conseguir a compra do goleiro, mas tinha prioridade até sábado, por isso que precisava resolver. E aí eu falava aqui, batia nessa tecla, paga à vista, paga à vista, paga à vista. Eu sei que não é fácil. Você tem fluxo de caixa, a gente fala 800 mil euros, a gente meio que banaliza assim, o dinheiro no futebol. São quase 5 milhões de reais. E com as multas referentes, né, a questão do contrato, né, do Hugo jogar contra o Flamengo, né, mais 1.500.000 reais cada vez que ele entrava em campo e tudo mais, tinha mais um valor a ser considerado aí. Então era mais de 7 milhões, fora os 200 mil euros do empréstimo que tinha que ser pago. Então assim, o total dava 7 milhões de reais, ainda assim baixo para um goleiro do nível do Hugo, mas você tem que ter esse dinheiro. Pois bem, aí que entra em cena a patrocinadora Master, a Esportes da Sorte. Golaço, hein? Golaço da diretoria, da patrocinadora. Por quê? Porque isso gera um apego com o torcedor. No sentido do marketing, no sentido do apelo emocional, a Esportes da Sorte entendeu que o modelo criado juntamente com o Memphis Depay foi totalmente positivo. Poxa vida, ela aportou um dinheiro num cara que deu resposta técnica, que deu benefício esportivo. O Corinthians muda de patamar a partir da chegada do holandês. Ele coloca o Corinthians fora completamente de risco de cair, e inclusive brigando por outras coisas, e ainda assim isso automaticamente já gera um engajamento diferente. E o Memphis se engajou na causa Corinthians, né? Ele abraçou o clube, a cidade, o estado, o país, o jeito de ser Corinthians, né? O povo. Ele abraçou completamente a ideia. E isso, obviamente, gerou um apelo positivo completo para a marca, né? Você aliando todas essas coisas. A empresa pensou o seguinte, bom, estamos aí, né? O Hugo Souza era um objeto de desejo do torcedor. Na janela a gente vai ver outros, né? Porque tem reforços pontuais que o Corinthians vai precisar buscar. Agora, nesse momento, nada mais era importante. Até sábado precisava resolver. E a patrocinadora, junto do Banco da Ecoval, foi lá e pagou à vista o Flamengo para resolver toda essa situação. Ou seja, um aporte foi feito. É claro que isso tem a ver agora com contrapartidas de marketing, né? Está dentro de um contrato de publicidade que o Corinthians faz com a sua patrocinadora Master. No anúncio, inclusive, a patrocinadora diz que desde sempre nunca quis ser apenas uma marca na camisa e sim ser uma parceira do clube, e nesse momento abraçou uma causa que era muito, muito difícil tanto para o presidente quanto para o torcedor. O presidente envolvido aí com essa questão do impeachment, com todo esse bastidor político, tinha que resolver uma questão financeira que era difícil, delicada, pois a patrocinadora vem e dá essa possibilidade. Golaço, golaço, porque isso só gera um aspecto positivo no torcedor. Na manhã dessa quarta-feira, inclusive, o Hugo concederá uma entrevista coletiva pela primeira vez como jogador efetivo do Corinthians, e aí, né, comprado pelo Timão, já que ele até então era um jogador do Flamengo emprestado. Agora não. Assinou o contrato, é jogador do Corinthians pelos próximos 4 anos. Hugo Souza. Que contratação, o Corinthians agora não precisa mais se preocupar com o goleiro, resolveu esse imbróglio, pode partir para outra, pode resolver outras questões do time, mas o Hugo Souza, esse sim, está garantido, está resolvido, já concedeu suas primeiras palavras aí na Corinthians TV, dizendo que não conseguia mais nem dormir, e isso eu acho importante. Desde sempre, a atitude do Hugo Souza, ela sempre foi preponderante para o negócio. Eu tenho certeza
que o Corinthians mobilizou todos os esforços e o próprio Flamengo entendeu que mesmo com uma rejeição ali do modelo de negócio e tal, mesmo que o Hugo voltasse para o Flamengo inevitavelmente ia acabar negociando o jogador. E sabia o Flamengo que a vontade do Hugo sempre foi permanecer no Corinthians. Isso fez toda a diferença para que o Corinthians conseguisse uma solução e resolvesse. Porque se o Hugo simplesmente viesse aqui, cumprisse tabela, quisesse voltar para a Europa, não manifestasse todo esse desejo, talvez não houvesse tanto esforço assim para conseguir a aquisição. Só que desde sempre o Hugo se envolveu com o torcedor, se envolveu com o clube e abraçou essa oportunidade que ele tinha de defender as cores do Corinthians. E por isso ele demonstrou toda a felicidade, né, ao ser adquirido pelo Corinthians, né, de agora vestir a camisa do clube. Falou que a partir de agora vai fazer história junto com esse clube e tal, né? Convocou o torcedor. Muito, muito, muito legal, porque é um cara que não era corintiano, mas eu tenho certeza que a partir de agora virou mais um para o bando de loucos. O que vocês acham? O que vocês acharam de tudo isso? Comentem aqui. Boa notícia, né? Ufa, o torcedor estava precisando. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians. O Hugo foi contratado aí, fechou, já tá tudo pago, tudo certo. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Tchau, tchau.